Olá, etapa 10, aula 46. Também faremos uma revisão do conteúdo do primeiro bimestre. Aqui nós vamos estudar a água, os estados físicos da água e o Rio Pardo e as partes de um rio. Olha, eu trouxe para vocês aqui essa imagem belíssima, né? Dessa paisagem natural, que é o nosso Rio Pardo. Olha aí que lindo. Aqui também, ó, o nosso Rio Pardo, só que aqui é uma paisagem natural, sim, mas que sofreu o quê? Uma modificação feita pelo homem, que foi o quê? A construção da ponte metálica. Aliás, um dos pontos turísticos de nossa cidade. Vamos falar da água. A água possui 3 estados físicos: estado sólido, líquido e gasoso. Sólido, a água é encontrada na natureza na forma de neve congelada. Tudo bem? Nas montanhas, nas geleiras, nos icebergs e assim por diante. O estado sólido da água é a formação do gelo, tá bom? Estado líquido. A água é encontrada nos rios, mares, lagos, de forma que ela possa escoar, correr, tá bom? E no estado gasoso, a água é encontrada na forma de vapor, nas nuvens, formando as nuvens, e também na evaporação, né? Dos rios e dos mares, quando as gotículas de água de vapor sobem aos céus, né? Então aí a gente tem a água no estado gasoso. Agora vamos falar um pouquinho do Rio Pardo. Nas águas do Rio Pardo, a água está no estado líquido, né? Ela escoa, ela escorre, ela pode correr. O Rio Pardo é um rio que tem 573 quilômetros de comprimento. Sua nascente, ou seja, o lugar onde o rio nasce, a bica d'água, a mina d'água, fica no estado de Minas Gerais. Sua foz é o lugar onde o rio deságua, é no Rio Grande. Os afluentes do Rio Pardo são os rios menores que alimentam o Rio Pardo. São o Rio Velho, o Rio Mogi Guaçu, o Rio Tambaú, o Rio do Peixe e o Rio Araraquara. Ainda é um rio considerado limpo em alguns trechos, por onde passa, mas já apresenta sinais de poluição. Peço a sua atenção para acompanhar e entender as partes de um rio. Então, o rio, ele possui a nascente. Normalmente a nascente fica numa região montanhosa, numa região mais alta, tá? Então, nascente é o local onde a água subterrânea atinge a superfície, dando origem a um curso de água. O ponto onde a água aflora, né, onde ela sai de dentro da terra e vem para fora, é também chamado de olho d'água, mina, fonte, bica ou manancial. E tudo se refere ao quê? A nascente. Então, nascente é onde o rio nasce. Depois a gente tem outra parte do rio, que é o leito. É o espaço ocupado pelas águas. Este é o caminho que o rio percorre. Então, de onde o rio começa, lá da nascente, ele vem vindo, eu tenho aqui o leito, que é o caminho que ele percorre. Depois eu vou ter a margem. O que é a margem? A margem é o local onde a água se encontra com a terra. Costuma-se utilizar, em termos de referência, a beira da água de um rio ou de um lago, quando se encontra com a terra. Então, aqui, ó, tá vendo? Tem o leito aqui onde o rio passa. Esse lado aqui aonde a água se encontra com a terra, eu tenho uma margem. E, normalmente, todo rio tem a margem direita e a margem esquerda. Todo rio tem um afluente. O que é um afluente? É um rio menor que alimenta esse rio um pouco maior.
Então, afluente é um curso de água que deságua em um rio principal ou em um lago. São os afluentes que alimentam o rio principal. E todo rio tem uma foz ou embocadura. O que é foz? É o lugar onde o rio deságua, aonde ele termina, vamos falar assim, para aí começar outro rio. Tudo bem que pode ser começar um outro rio, ou um lago, ou até mesmo no mar, tá? Então, a foz do rio, ela pode, terminar ou em outro rio, ou num grande lago, ou numa lagoa, ou no mar, tá joia? Então, essas são as partes do rio: nascente, leito, afluente e foz, aonde o rio deságua, onde o rio termina e vai começar o quê? Um outro rio, ou um outro lago, ou o próprio mar, tá joia? Então, vamos seguir aqui para frente. Bom, como nós já viemos estudando, né? O Rio Pardo, a própria região aqui do Rio Pardo, fica numa região, o quê? Do Planalto Atlântico, numa região montanhosa. Então, o nosso Rio Pardo, ele é conhecido como um rio de planalto, ou seja, é um rio que pode ser aproveitado, né? Ele é aproveitado, na verdade, para gerar o quê? Energia elétrica. Então, o Rio Pardo tem grande aproveitamento hidroelétrico, formando as represas Euclides da Cunha, Limoeiro e Caconde. Então, o nosso Rio Pardo, por ser um rio de planalto, né, ele é aproveitado para gerar energia elétrica. Não é um rio feito para navegação, porque possui muitas quedas d'água e cachoeiras ao longo do seu percurso. Às vezes é possível ver alguém passeando ou pescando de canoa ou caiaque, mas fazer isso não é recomendado, porque pode ser perigoso. Ou quem faz isso está arriscando a vida, né? Pode até sofrer um acidente. Deus nos livre disso. O Rio Pardo tem suas águas ainda aproveitadas para a pesca, para irrigar plantações, para o abastecimento e fornecimento de água para a população das cidades por onde passa, para o funcionamento de indústrias e para a produção de energia elétrica. E ainda temos aqui no nosso Rio Pardo a Ponte Metálica, a Ponte Pêncil e a Ilha de São Pedro, que são alguns pontos turísticos da nossa cidade. Se você decidir pegar o carro antes de passar pela Ponte Metálica, dá uma paradinha na Ilha de São Pedro. Ela fica localizada próxima ao centro e o acesso final é a pé por uma ponte pêncil sobre o Rio Pardo, onde se tem uma vista da Ponte Metálica e da nossa cidade. Nessa ilha, mais uma forma de relevo, hein? Que é uma ilha, lembra? Uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Então, aqui no nosso Rio Pardo, na nossa cidade, tem uma ilha, onde fica um mini zoológico e uma área de lazer. As crianças adoram o arborizado desse mini zoo, que fica à beira do Rio Pardo. É um ótimo lugar para quem quer ler um livro ou apenas se dá o direito de não fazer nada, ou simplesmente passear e entrar em contato com a natureza. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula e ficado craques no relevo, na paisagem natural e nas partes de um rio e nos estados físicos da água. Até a próxima!